Fala pessoal, tudo bem? Bem-vindo ao Matematicando com Azari. Vamos ver aqui hoje um pouquinho sobre logaritmos, né? É uma matéria que o pessoal tem muita dificuldade, mas não era para ter, porque não é tão difícil quanto o pessoal desenha, né? Você tem que entender duas coisas no logaritmo. A primeira coisa que você tem que entender é sobre a definição do logaritmo, né? O que é uma definição do logaritmo? Aí, ó, definição do logaritmo. Todo logaritmo ele possui dois números, o logaritmando e uma base. Aí eu posso calcular esse logaritmo. Como? Eu vou igualar a uma letra x e vou transformar isso aqui numa equação exponencial. Olha que tranquilidade. Então, todo logaritmo ele pode ser transformado em uma equação exponencial. Um detalhe importante, quando você vai calcular um logaritmo, o resultado, lembre-se que ele é um expoente, tá vendo? O logaritmo aqui, ó, ele é um expoente. Isso ajuda a entender algumas vezes, algumas partes do logaritmo, né? Ah, mas como é que eu vou usar isso aí, professor? Olha que tranquilidade. Vamos botar aqui um exemplo para a gente poder entender melhor. Ah, eu quero resolver o logaritmo de 16 na base 8. A pergunta que ele está te fazendo é 8 elevado a qual número que dá 16? Então você vem aqui, iguala isso aqui a x ou a qualquer outra letra que você quiser, tanto faz, né? E agora aplica a definição. 8 elevado a x é igual a 16. Agora tem que fatorar para igualar as bases. O que é fatorar, gente? Fatorar é você pegar o número 16, por exemplo, e fazer 16, dá por 2, que dá 8. 8 por 2 dá 4. Por 2 dá 2, que por 2 dá 1. Isso é fatorar, né? É transformar um número em potência. Então, 16 é 2 elevado à quarta. Logicamente, você olhando ali, o 8 é o quê? 2 ao cubo. Repete o x. E aqui, 2 à quarta. Quando você chega nessa parte aqui, que as bases são iguais, você pode cancelar as bases e igualar os expoentes. 3x igual a 4. X igual a quanto? 4 terços. Aí. Então, o logaritmo de 16 na base 8 vale quanto? 4 terços. Tranquilo? Não é difícil, tá vendo? Esse é o primeiro passo, entender a definição do logaritmo. Vamos fazer mais um aqui. Exemplo 2. Ah, eu queria calcular o logaritmo de 100. Aí você fala, professor, está faltando alguma coisa aí. Então, quando o logaritmo não tiver a base, esse b aqui é de base, né? Vou botar aqui em cima. O a para a gente, ele é chamado de logaritmando. E o b é chamado de base, beleza? Aqui vale um cuidado, né? A base tem que ser sempre um valor maior que zero e diferente de 1. A base não pode ser negativa e nem pode ser 1, certo? E o logaritmando, que é o a, tem que ser um valor maior que zero. Beleza? Então aí eu tenho a definição do logaritmo. Deixa eu reduzir isso aqui. Colocar aqui do ladinho. Aí. Beleza? Aí como o logaritmo não tem a base que não está aparecendo, o que você vai fazer? Você vai colocar a base 10. Ah, então quando não tem base é 10? Exatamente. Aí você vai igualar isso aqui a x, correto? Então 10 elevado a x é igual a 100. O 100 você pode fatorar colocando na base 10, não pode? Vai dar 10 elevado ao quadrado. Aí cortando as bases, x igual a quanto? 2. Pô, muito fácil, né, cara? Agora fique atento, né? Você consegue adiantar essas continhas de cabeça às vezes, né? Igual o log de 100 na base 10. 10 elevado a qual número vai dar 100? 2. 10 ao quadrado. Se fosse log de 1000 na base 10, 10 ao cubo, então daria 3. Beleza? Então fique atento que às vezes o cara vai te cobrar essas questões. Vamos fazer mais um aqui. Vamos pegar aqui algumas dicas agora. Olha só que interessante essas dicas. Essas dicas é para você adiantar, certo? Se eu tiver um logaritmo com o logaritmando igual a base, o resultado vai ser sempre 1. Isso é óbvio, né?
A elevado a quanto que dá o A? Lembre-se que o cálculo é um expoente. Então, essa é a dica número 1. Quando forem iguais, é 1. A segunda dica é o log de 1 na base B. Sempre que o logaritmando for igual a 1, a resposta é 0. Porque para dar 1, a base tem que estar elevada a 0. Ó. Olha que dica maneira. Beleza? Então, são duas diquinhas que te ajudam nas questões. Tem, às vezes, probleminhas que caem essa parte de calcular com a definição. Olha aqui um exemplo que eu inventei. Azari 2020. Banca boa essa aí, hein? Jamal recebeu como tarefa de casa a seguinte expressão. Log de 8 na base 4, mais log de 243 na base 9. Ele calculou corretamente, encontrando como resultado... Tá vendo? Você vai aplicar exatamente a definição. Vamos chamar esse primeiro aqui de x e esse segundo aqui de y. Então, como é que eu calculo isso? Eu chego e chamo log de 8 na base 4, eu vou chamar de x. E o logaritmo de 243 na base 9, eu vou chamar de y. Aplicando a definição, como é que é mesmo? A base 4 elevado a x tem que ser igual a 8. Fatorando 4, 2 ao quadrado. Repete o x. Fatorando 8, 2 ao cubo. Cancela, cancela. 2x igual a 3. X igual a quanto? 1,5, né? 3 por 2. A mesma coisa eu vou aplicar aqui. 9 elevado a y é igual a 243. Fatorando 9, você encontra 3 ao quadrado. Repete o y. 243 fatorado é 3 à quinta. Como as bases são iguais, 2y igual a 5. Então, y igual a quanto? 2,5. Metade de 5. A conta que Jamal tem que fazer é a somatória do resultado de x com o de y. Como o resultado de x é igual a 1,5, o resultado de y é 2,5, então eu posso responder que o valor encontrado por Jamal é igual a quanto? 4. Beleza? Aí, ó. E a resposta na letra B, de bucéfalo. Sacou? Olha aí, ó. Uma simples questão que a gente resolve com apenas a definição. Beleza? Vou fazer agora um problema, hein? Uma situação problema. Aí, ó. Universidade Federal de São Carlos, 2010. A altura média do tronco de uma certa espécie de árvore que se destina à produção de madeira evolui desde que é plantada, segundo o seguinte modelo matemático. Aí o cara me deu uma função logarítmica, né? Agora é uma situação problema, ó. Beleza. Com h em metros e t em anos. Se uma dessas árvores foi cortada quando seu tronco atingiu 3,5 metros de altura, o tempo em anos transcorrido do momento da plantação até o corte. Cara, é uma questão simples que eu vou ter que substituir o 3,5 na altura. Então eu vou lá na minha formulinha e coloco 3,5 é igual a 1,5 mais o logaritmo de t mais 1 na base 3. Professor, tem que lance das propriedades também, né? Não vou aplicar aí não? Não. A gente só aplica a propriedade quando o problema fornece para a gente algum logaritmo, tipo log de 2, log de 3, ele dá algum dado desse tipo. O vídeo número 2, você tem que assistir também, a parte 2, é sobre propriedades. Beleza? Por enquanto, só a definição. Como ele não me deu aqui nenhum tipo de logaritmo, então eu não vou usar propriedade, definição. Só que para eu usar a definição nesse caso, eu tenho sempre que isolar o logaritmo. Deixar ele sozinho, ó, de um lado ou do outro, sozinho. E para esse cara ficar sozinho, basta eu passar para o outro lado 1,5. Quanto que é 3,5 menos 1,5? Ah, professor, é 2. Então ficou assim, ó. Agora você consegue encontrar o tempo, né? Ficou sozinho? Ficou. Agora aplica a definição. 3 ao quadrado é igual a t mais 1. T mais 1 agora é o nosso logaritmando. Aqui vai dar 9, né? T mais 1 igual a 9. Então, t igual a quanto? 9 menos 1. Ou seja, demorou aí 8 anos até ser cortada a árvore. Ela tinha 8 anos de idade, como se fosse isso. Beleza? Foi só uma palhinha
de como usar a definição em alguns problemas. Obrigado, assiste o vídeo parte 2. No meu canal também tem uma coletânea de questões sobre logaritmos, você pode ir clicando um por um lá para tentar ver, beleza? Clica no card em cima e assiste a parte 2. Fui, um abraço!